Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gil Barbosa e hoje nós estamos começando mais uma live. E essa live ela tá bastante interessante porque nós estamos com um tópico, com um tema que é o seguinte: bate-papo com psicólogo, né? Ou conversa com psicólogo. E essa live de hoje ela tem o objetivo de tratar de alguns temas sobre saúde mental, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma menos complexa, menos técnica, para que você consiga ter informações que te ajudarão a lidar melhor com a depressão, lidar melhor com a saúde mental. O tema de hoje é sobre a depressão, né? Então, tenho plena convicção que algumas informações que você vai ouvir na live de hoje são informações únicas que você não ouviu em lugar nenhum, e eu tenho plena convicção que essas informações ajudarão você a lidar melhor com a depressão. Então, antes da gente começar a nossa live, né? Aquela configuraçãozinha técnica básica de todas as lives. Se você me ouve bem, deixa um joinha aí pra gente na mensagem, tá? Só para que eu entenda que, né, eu tenha a certeza que vocês estão me ouvindo bem, para que não tenha nenhum contratempo. Então, se você me ouve bem, deixa um ok aí pra gente, tá legal? E aí eu vou entender que o áudio está funcionando perfeitamente. Enquanto isso, a gente vai aguardar um pouquinho aí a galera chegar na live, tá ok? Muito obrigado, tá? A Paola, né, que me deu ok sobre o áudio. Daqui a alguns minutinhos a gente já começa, tá legal, pessoal? Dá tempo de você pegar seu café, pegar sua água. Não sei se você mora no Mato Grosso do Sul, mas se você mora no Mato Grosso do Sul, hoje, sem dúvida nenhuma, deve ter batido tranquilamente uns 60 graus de sensação térmica. O calor hoje aqui estava insuportável. Eu estou dentro do ar-condicionado, eu estou suando, para você ter uma ideia. Então hoje está muito quente aqui. E já já a gente vai começar a nossa live, tá legal? Fica à vontade. Só mais um minutinho, a gente já começa a nossa live. Para quem está chegando agora aqui na live e não me conhece, o meu nome é Gil Barbosa, eu sou psicólogo clínico, sou neuropsicólogo também. Eu também sou formado em teologia e atualmente estou concluindo minha faculdade de Direito, né? Já atuei também como perito judicial, então a gente já tem embora pouco tempo, né? Eu comecei a trabalhar com a psicologia em 2020, então tem aí 5 anos apenas, né? Mas a gente já caminhou bastante, a gente tem artigos publicados. Agora, se Deus quiser, até final do ano a gente está aí lançando um livro que tem o tema Psicopatologia da Ansiedade, né? Onde a gente fala um pouco mais, de uma forma mais técnica sobre a ansiedade. Então a gente tem, se você me acompanha nas redes sociais, você, né, você tem observado aí a gente trata de diversos temas que tem como objetivo de levar informação, melhor dizendo, para que as pessoas lidem melhor com a sua saúde mental, beleza? Pessoal, sem mais delonga, a gente vai começar aí a nossa live, tá? Eu vou pedir para você, se você puder pegar um caderninho, uma folha, uma caneta para você anotar, eu acho bastante interessante. Se você tiver alguma dúvida sobre a live, né, sobre algum momento, algum tópico alguma fala minha no momento da live, pode me mandar um direct depois, que assim que possível eu vou te responder, tá legal? E fica bem tranquilo, fica bem à vontade. Pois bem, pessoal, vamos lá? O tema de hoje, então, é, né, a depressão. E
A dinâmica da live é o bate-papo com o psicólogo, então a gente vai tentar falar de uma forma um pouco menos técnica, um pouco mais tranquila, para que você consiga compreender, e o principal, para que você consiga aplicar na sua vida, né? E para que você tenha aí uma melhora no seu quadro depressivo, ou, né, para que você ajude a pessoa que está passando por esse momento. Pessoal, a gente está lidando com uma sociedade completamente adoecida. E eu sempre falo para as pessoas que a sociedade hoje em dia ela está adoecida e não tem uma perspectiva de melhora. Muito pelo contrário, a perspectiva é que, né, o quadro do adoecimento emocional ele venha a piorar. Por quê? Isso tem como fato, né, nossa própria estrutura enquanto sociedade. Hoje, nós somos indivíduos dentro de uma sociedade que a gente precisa oferecer muito mais, né, daquilo que a gente tem como capacidade. Então, a sociedade sempre está nos demandando muito mais que a gente pode oferecer, que a gente pode dar. O mercado de trabalho, né, sempre está nos demandando muito mais do que aquilo que a gente pode oferecer. Exemplo, se você hoje você conclui uma graduação, faz uma pós-graduação, para o mercado de trabalho você já está obsoleto. Para o mercado de trabalho você, né, já precisa ter algum outro tipo de formação para que você de alguma forma ali esteja, né, de uma forma igualitária ou o mais próximo possível das pessoas que estão ali, que são atuantes dentro do mercado de trabalho. E isso é uma correria completamente desenfreada. Por quê? Porque nos traz uma sensação de que há uma insatisfação eterna. Nós nunca chegamos àquele status de satisfação, ou seja, eu trabalhei, eu corri atrás, eu me formei, agora eu estou tranquilo, eu vou descansar. Nada disso. Todas as vezes, enquanto sociedade, que a gente atinge um objetivo, parece que a gente precisa atingir um novo objetivo. Nunca tem um ponto final. E a sociedade ela nos demanda no mercado de trabalho, a gente sempre está trabalhando demais, né? A sociedade nos demanda enquanto indivíduos, ou seja, você ocupa diversos papéis sociais na sua vida, né? Você que é mulher, por exemplo, você é mãe, você é profissional, você é esposa, você é filha, você é amiga. E a pergunta que eu faço para você é: como é que você equilibra, né, todos esses papéis para que nenhum desses papéis fique menos que o outro? Porque se esses papéis eles entram em desequilíbrio, provavelmente você vai começar aí a sofrer alguma questão emocional. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Se você vive apenas a sua função de profissional e esquece, por exemplo, a sua função, o seu papel de mãe, o seu papel de esposa e o seu papel como mulher, como indivíduo, logo vai refletir na sua família, no seu casamento e na sua vida pessoal algumas questões negativas, ou seja, você vai se deparar com problemas com seu filho, com problemas com seu relacionamento e com problemas, né, consigo próprio, ou seja, em questão de autocuidado, porque você está 24 horas incessantemente ali trabalhando, né, e dando prioridade apenas uma parte e uma área da sua vida. Então é só para uma introdução, só para você compreender um pouco que a sociedade, como ela se estrutura hoje, ela está sempre nos demandando, ela está sempre nos exigindo. E se você não souber como limitar isso,
você vai ser mais uma pessoa dentro do quadro de estatísticas de burnout, de esgotamento emocional, de depressão e de ansiedade. E é óbvio que a gente não quer isso. Então, quando a gente olha para a sociedade, né, a gente vê uma sociedade adoecida. Quando você olha para os relacionamentos interpessoais, você se depara com relacionamentos interpessoais adoecidos. Quando você olha para o ser humano num relacionamento com o outro, você olha também para um ser humano completamente adoecido, um ser humano sem empatia, um ser humano que não consegue se colocar no lugar do outro. Quando eu sempre dou o exemplo, né, que quando você está, por exemplo, no trânsito, às vezes uma passada ali que você dá na frente do outro, o indivíduo ele é capaz de expressar aquilo que tem de pior dentro de si. E às vezes as tragédias acontecem por coisas que não têm valor. Justamente porque o ser humano ele está com o seu emocional, além de aflorado, ele está com o seu emocional completamente desequilibrado, completamente desorganizado. E quando esse emocional ele aparece de forma completamente desproporcional. E aí a gente vê, né, as pessoas exercendo comportamentos completamente impulsivos, completamente desproporcionais e principalmente completamente destrutivos, tanto consigo próprio quanto com a outra pessoa. Quando a gente fala de depressão, é interessante que a palavra depressão ela vem do termo em latim que significa, né, o termo em latim é depressus, ou seja, suprimir, né, colocar para baixo. Esse termo ele foi utilizado, ou pelo menos começou a ser utilizado lá no século XIX, e gradativamente ele foi depois sendo substituído por uma outra nomenclatura chamada de melancolia. Melancolia é uma tristeza um pouco mais elaborada, uma tristeza um pouco mais profunda. E aqui é importante você entender que não existe emoções ruins. Não é porque uma pessoa tem raiva que a raiva é uma emoção ruim. Não é porque a pessoa ela fica triste que a tristeza é uma emoção ruim. Nada disso. As emoções elas fazem parte da nossa vida. Nós já nascemos com ela, né? Elas fazem parte da própria regulação emocional, que é um sistema completamente involuntário que se manifesta à medida que a gente vai experimentando algumas experiências. Exemplo. Ninguém diz assim, daqui a meia hora eu vou ficar triste, daqui a 10 minutos eu vou ficar feliz. Nada disso. As experiências vão acontecendo e as emoções vão sendo o quê? Vão se manifestando à medida que aquelas experiências, né, elas vão nos afetando. Então, as emoções, elas não são ruins e também não são boas, são apenas emoções, né? É algo completamente neutro. Agora, a forma como a gente lida com essas emoções é que vai determinar se isso vai ganhar uma conotação negativa ou não. Então, quando a gente trata, por exemplo, da tristeza, a princípio, a tristeza é uma emoção completamente neutra, uma emoção saudável. É importante você ficar triste, né? Às vezes você está passando por uma dificuldade, você sofreu uma perda ou teve um rompimento de um relacionamento. É importante você experimentar aquele luto. É interessante, né? A tristeza é uma válvula de escape que a gente tem para poder lidar com a dor. Então é interessante. Por isso que você não pode reprimir as suas emoções. Você precisa
externalizar de forma assertiva as suas emoções. Agora, a tristeza, ela precisa ser natural, né? Ela precisa ali estar dentro de algo chamado proporcionalidade. Quando essa tristeza ela se torna recorrente, quando ela sai um pouco fora do padrão, quando você sente que aquela tristeza ela está se prolongando, ela está sendo demasiada, ela deixou de ser natural, aí a gente chama aquela tristeza de melancolia. Eu gosto de chamar essa tristeza que é mais recorrente de um estado de humor deprimido. Então, essa pessoa, ela agora ela está com uma tristeza para além do normal. Essa tristeza ela se transformou numa melancolia, ou seja, numa tristeza um pouco mais abrupta, um pouco mais profunda, um pouco mais, sabe, um pouco mais engessada. É uma tristeza que deixou de ser saudável. E aí, quando essa tristeza ela passa ali um período de 2 semanas, de 15 dias, de acordo com o DSM, né, que é o Manual de Estatístico Psiquiátrico, que vai catalogar as doenças emocionais, as doenças psíquicas. Quando essa tristeza ela perpassa esse período de 15 dias, a gente entende ali, é claro, né, depois de avaliar alguns fatores, a gente entende ali que essa pessoa ela está num primeiro estágio depressivo. É óbvio que precisa descartar que essa tristeza profunda, essa tristeza prolongada não é decorrente de uma outra patologia de cunho clínico, ou seja, de cunho médico, de cunho biológico, né? E também que essa tristeza não seja de nenhum outro fator. É uma tristeza a melancolia, isso eu gostaria que você anotasse, a melancolia, ela é uma tristeza um pouco mais abrupta, e essa tristeza ela vem com um sentimento de perda, mas você não sabe especificar o que você perdeu. É apenas uma sensação de perda. Você não consegue, sabe, tentar apontar o que você perdeu, o que está te faltando, qual foi o rompimento. Então esse estado de melancolia ou esse estado de humor deprimido, você sente que algo saiu de você, que algo foi cortado de você. Você não consegue explicar o que foi cortado. Então, quando você descarta esses outros fatores clínicos, então você entende que essa pessoa está ali experimentando o início de uma depressão. Ou até mesmo, né, a gente chama uma síndrome depressiva. Gil, o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de fatores, né, ou emocionais ou psicológicos que dão sentido a um diagnóstico. Então, quando a gente fala de uma síndrome depressiva, a gente está falando que aquele paciente ele perdeu o desejo de socializar, ele perdeu, né, o senso de propósito, há um desânimo que é um pouco além do cansaço, há um esgotamento emocional, há uma baixa autoestima. Então são algumas características que moldam ali, né, que vão moldar um diagnóstico depressivo. Então a gente tem nesse primeiro momento esse diagnóstico depressivo. E o Ministério da Saúde, né, tem um dado que vai apontar que no Brasil cerca de 6% da população sofre com depressão. E as pessoas que mais são afetadas com depressão são pessoas do sexo feminino, ou seja, são as mulheres. As mulheres, né, no quadro, né, no levantamento que foi feito em relação à depressão, demonstrou que as mulheres elas são mais
afetadas pela depressão. E é óbvio que a gente entende quando esse dado ele aponta a depressão mais para o lado das mulheres, né? As mulheres ainda, apesar de terem galgado conquistas imensas, as mulheres, apesar de, sabe, de terem conquistado seu espaço, de entenderem que são capazes de fazer qualquer coisa, ainda, né, elas ainda sofrem uma certa desigualdade, por exemplo, no mercado de trabalho. A mulher, ela enfrenta uma dupla jornada, muitas vezes uma triplo jornada, ou seja, além dela trabalhar, quando ela chega em casa, ela trabalha em casa, além de trabalhar no serviço, na sua vida profissional, ela trabalha em casa, e aí também, muitas vezes, ela, né, vai trabalhar ali na administração da casa, ou seja, cuidando do marido, cuidando do filho. Então, a mulher ela não tem só uma jornada, ela tem tripla jornada. E tem, né, a sociedade impõe sobre a mulher um papel que é uma cobrança um tanto quanto machista, que dá a ela, né, essa percepção de que a responsabilidade do lar, da família, recai sobre ela. É óbvio que isso tem uma perspectiva religiosa e cultural, de uma construção cultural que sobrecai sobre a mulher. E aí, às vezes, né, quando eu sempre brinco, que às vezes você vê aquela imagem, né, que as pessoas falam, Mulher Maravilha, para ilustrar a mulher moderna que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes essa Mulher Maravilha é uma mulher cansada, é uma mulher triste, é uma mulher que não se sente apoiada, que não se sente valorizada, né, que muitas vezes tem um parceiro que não contribui, não ajuda dentro de casa. Isso, né, é só uma parte dos problemas. Isso quando, né, dentro, por exemplo, dentro do casamento, dentro do relacionamento, não aparecem outros fatores ali que contribuem para que essa mulher ela se sinta sozinha, esgotada e isolada. E aí, a gente também tem um fator que é o fator pós-pandemia, né? Não sei se você lembra, mas na pandemia, no isolamento social, quando as mulheres elas ficaram mais em casa ali com seus parceiros, estourou, sabe, o índice de violência, né? De abuso psicológico, de agressão. Então a gente tem esses fatores também que contribuem para que esse dado sobrecaia de uma forma mais negativa para a mulher. Então, também tem um outro dado que vai demonstrar que 70% dos brasileiros, né, ou melhor dizendo, me desculpa, 70% de pessoas que são depressivas no Brasil não tem nenhum tipo de cuidado psicológico. Então, 70% das pessoas no nosso país que têm a depressão, ou diagnosticada ou não, são pessoas que não recebem nenhum tipo de tratamento, né? Então, são pessoas que estão adoecendo e manifestando dentro de casa, dentro do seu convívio, dentro do seu ambiente, dentro do seu espaço, ali, o adoecimento emocional. E a depressão, ela não é marcada só pela tristeza, né? Muitas pessoas entendem a depressão apenas como um marco ali da tristeza. Nada disso. A depressão é marcada pela oscilação de humor. A depressão também é marcada pela irritabilidade, por agressão, né, por uma oscilação de humor. Então é interessante ficar atento a esses sinais. Agora, pessoal,
Na prática clínica, o que é interessante o paciente saber para poder lidar melhor com a depressão, né? Pô, Gil, o que eu preciso saber assim para poder no meu dia a dia ter uma arma a mais para poder lidar com a depressão? Vamos lá? Isso é interessante. Pessoal, primeiro, em relação à dinâmica clínica, e é uma coisa que eu repito todos os dias para os meus pacientes com depressão. Todos os dias eu repito o que eu vou falar aqui para vocês agora. A saúde mental é uma tríade. A saúde mental é uma tríade. E essa tríade é feita de a psicoterapia, que é essa parte da análise entre o profissional e o paciente. O segundo tripé, quer dizer, a segunda parte dessa tríade é a medicação, sempre quando necessário. E a terceira parte, que é a parte prática. Olha, Gil, eu estou com depressão e eu vou fazer só a psicoterapia, só a análise. Pô, beleza, ok. Mas, medicamento eu não quero tomar, a parte, né, prática das atividades que são propostas em terapia eu não quero fazer. Olha, né, a terapia ela não vai funcionar com eficácia. É importante que você saiba disso. Olha, Gil, eu quero só tomar medicação. Esse negócio de terapia, não quero falar não. Esse negócio de falar não é muito comigo. Essa parte prática também não quero. Bom, você precisa entender que a medicação, o psicotrópico, é um paliativo. Nenhum remédio no mundo trata a causa emocional. O remédio trata, né, o que aquela causa está fazendo, né, o que está sendo manifestado no seu corpo decorrente daquela causa principal. Ou seja, se você tem uma ansiedade que está sendo causada, né, por uma insegurança, e essa ansiedade é uma ansiedade que deixou de ser natural, se tornou uma ansiedade agressiva, ou seja, uma patologia, o transtorno de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que tem como sintomas movimento involuntário do braço, palpitação no peito, uma sensação de que vai infartar, muitas pessoas têm diarreia, queda de cabelo, caspa no cabelo, dor no pescoço, ou melhor dizendo, dor na nuca. Se você toma a medicação, o que a medicação vai fazer? Vai fazer com que esses sintomas que você está sentindo no seu corpo, através, né, dessa questão psicossomática que está aparecendo no seu corpo como sintoma, vai fazer com que esses sintomas se amenizem. Se amenizem para você procurar um apoio psicológico. Entendeu? Não adianta você tomar, se sentir bem e não procurar um apoio psicológico. Por quê? Porque a causa que está te deixando ansioso, a causa que está desencadeando todos esses sintomas não foi tratado. Então não adianta assim também com a depressão. Muitas vezes você vai tomar uma medicação para depressão, né, e você acha que a medicação por si só vai resolver. Nada disso. É importante você entender que na depressão existem algumas alterações químicas no nosso cérebro, que a gente vai falar daqui a pouco, que quando você toma a medicação, ela tem uma aplicação química para poder te ajudar a levantar da cama, a ser um pouco mais ativo, mais dinâmica, para você procurar um suporte, não para você permanecer do jeito que você está. Gil, olha, eu vou fazer a terapia, mas a parte prática, que é muitas vezes quando a gente passa atividade física, olha, fulano, né, procura um esporte para você fazer. Por quê? Porque a atividade física vai regular o seu corpo, vai deixar o seu corpo mais estável, ajuda, né, a você tirar as tensões
que você impõe sobre você, fora que o seu corpo ele fica mais dinâmico, né? O seu sangue ele flui melhor, você gera oxigênio para o seu corpo, então o seu corpo funcionando melhor, é óbvio que você vai ter mais disposição. Mas aí a pessoa, né, ela não faz. Olha, fulano, poxa, dentro do processo terapêutico, algo que é extremamente importante é você fortalecer a sua rede de apoio. E eu sempre falo para os pacientes, quando você não tem rede de apoio, o impacto da patologia é 2 vezes mais sobre você. Porque quando você tem uma rede de apoio, é como se você conseguisse dividir um pouco o peso desse transtorno com as outras pessoas. Então você tem um amigo que te apoia, você tem um parente que muitas vezes, né, chama você para passear, chama você para conversar, te dá um apoio, muitas vezes te ajuda até financeiramente. Então fica muito mais fácil passar pelo processo. Agora, quando você se fecha, sabe, se isola do mundo, né? Você não quer ver ninguém, e esse é o primeiro sintoma da depressão e de qualquer patologia de cunho emocional, que é o isolamento. Quando você se fecha, aquela patologia tem um impacto muito maior sobre você. Então haverá uma dificuldade, né, muito mais significativa para você sair disso. Então é interessante que você, né, tenha uma vida social, tenha uma rede de apoio. E qual é a minha dica para os pacientes? Pelo menos uma vez na semana, né? Por exemplo, hoje é quinta-feira, chama um amigo, vai tomar um chá num restaurante, vai ouvir uma música, vai bater um papo, divide um pouco o seu problema com uma pessoa que você tem de confiança, vai dançar, vai ver gente, vai se divertir. Poxa, Gil, olha, eu não consigo ficar muito tempo no meio de muita gente. Você não precisa ficar a noite inteira, fica 1 hora, 40 minutos, mas faz um movimento nesse sentido de estar buscando fortalecer esse vínculo, né? Esse vínculo social que vai te ajudar. Por último, que eu sempre falo para os pacientes, estratégia de autocuidado. O que é estratégia de autocuidado? É aquele dia da semana que você tira para se colocar nesse lugar de autocuidado. Quando você está com a depressão tira o seu brilho, quando ela tira o seu senso de propósito. Ou seja, você vai começando a perder o interesse por coisas que outrora você tinha interesse. Então, não vai haver, né, não acontecerá de forma involuntária. Ou seja, um belo dia você vai acordar e falar assim, não, hoje eu quero florescer, hoje eu vou pro salão, hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou fazer uma massagem, hoje eu vou comprar uma roupa, vou mudar meu cabelo. Isso não acontece. Não acontece porque quimicamente a depressão ela bloqueia algumas partes do seu cérebro, entendeu? Que impedem você de ter um ânimo para você poder procurar. Então, quando a gente fala, olha, estratégia de autocuidado, tira um dia da semana, né? Tira um dia da semana para você poder ir no salão, fazer o cabelo, porque isso vai trabalhar a autoestima, isso vai te dar uma sensação de que você está cuidando de si. Muitas vezes eu até brinco com os pacientes que eles falam assim para mim que Gil, mas tudo isso eu faço na minha casa. E eu falo assim para eles, bom, beleza, ok, não tem problema nenhum, desde que você não tenha um histórico, né, de autocobrança. Ou seja, em que sentido? De você achar que você não merece, né, aquele autocuidado. Porque o autocuidado, é óbvio, o autocuidado é um investimento. Você vai ter que ir no salão, você vai ter que pagar. Se você for no shopping almoçar, você vai ter que pagar, né? E muitas vezes, quando a pessoa ela tem essa autocobrança e ela tem uma percepção de desvalia, ou seja, ela acha que ela não tem valor,
ela entende que aquele investimento, sabe, é uma coisa que não vai levar em lugar nenhum. Quando ela entende que ela não tem esse valor, que ela não merece esse gasto. E aí, muitas vezes, essa questão de eu faço em casa é mais uma questão de autossabotagem do que, né, de uma questão de autocuidado. Mas se não for esse o caso, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, a tríade da saúde mental é a parte da terapia, a tríade da saúde mental é a parte da medicação sempre que necessário e a parte prática. Se você faz esses três, provavelmente você vai ver acontecer mudanças significativas na sua vida. Agora, é óbvio que existe um esforço que precisa ser feito. A depressão é uma luta consigo mesmo. E essa luta ela é travada dentro do seu interior, dentro da sua mente. A causa da depressão ela é uma causa multifatorial, ou seja, ela não é uma causa única, né? Nem sempre uma pessoa depressiva é uma pessoa que está lidando com um trauma. Pode ser que seja uma pessoa que esteja lidando com um trauma? É óbvio que sim, mas nem sempre. Nem sempre uma pessoa depressiva é apenas uma questão química ou uma questão genética de uma pessoa que tem uma predisposição. Pode ser que sim, pode ser, mas nem sempre. Né? Nem sempre, por exemplo, uma pessoa depressiva é uma pessoa que talvez esteja com burnout, né? Com esgotamento emocional causado por um excesso de trabalho. Pode ser que sim, possa ser, mas nem sempre. A depressão ela é multifatorial. Então, quando a depressão, né, ela acontece, ela causa algumas mudanças dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. O nosso corpo possui duas formas de manifestar hormônios, né? A gente joga, né, ou melhor dizendo, o nosso corpo ele ingere hormônios na nossa corrente sanguínea através do sistema endócrino. É por isso que é interessante você muitas vezes ver se todas as vitaminas do seu corpo estão ok. E também os hormônios eles são depositados através dos neurotransmissores, através das sinapses de forma química do nosso cérebro. E aí é que está a chave da live de hoje. Que eu disse que eu vou falar uma coisa que talvez você não tenha ouvido. Então eu gostaria de destacar três coisas aqui. Quando a gente fala em depressão, a gente está falando em uma mudança estrutural que acontece de forma, né, química no nosso cérebro. Ou seja, a depressão não causa só uma tristeza. A depressão não causa só uma oscilação de humor ou um sentimento de desesperança. Existe uma quebra, né? Existe uma mudança de estrutura ali química do seu cérebro, neurológica do seu cérebro, que também vai contribuir para que essa depressão ela venha permanecer. Então, a gente tem, por exemplo, na nossa cabeça, no nosso cérebro, a gente tem, né, uma área chamada de hipocampo. O hipocampo é uma área que é responsável pela memória e pelo aprendizado. Então, quando uma pessoa ela está com depressão, essa área ela se torna menos, né, ela se torna menos ativa. É por isso que uma pessoa depressiva é uma pessoa que tem dificuldade de lembrar das coisas. É uma pessoa que tem dificuldade em pensar em soluções,
Porque essa área está trabalhando de forma, sabe, amena. Essa área deixou de produzir. Essa área deixou de funcionar. Ela está apenas ali, sabe, funcionando, mas funcionando bem devagarzinho. Então, é como, por exemplo, imagine que o hipocampo fosse uma biblioteca, né? E aí, essa biblioteca com a depressão, ela está toda desorganizada, né? E quando se tem a depressão, né, se tem de forma muito significativa, quimicamente no nosso cérebro, um hormônio chamado de cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse, ele vai fazendo com que essa atividade de memória, que essa atividade de aprendizado vai ficando diminuindo. Então, uma pessoa com depressão é uma pessoa que esquece. Uma pessoa que tem dificuldade de elaborar estratégias para que ela tenha um dia a dia, sabe, mais dinâmico, né? Que ela tenha um dia a dia mais produtivo. E aí, uma vez que esse hipocampo ele está funcionando de forma desequilibrada, né? E essa pessoa ela tem dificuldade de lembrar das coisas, ela tem dificuldade de criar coisas novas. Logo, isso vai gerar uma frustração. Então, essa frustração vai reforçar essa depressão, que vai bloquear ainda mais, né, essa parte do cérebro de funcionar. A gente também tem, por exemplo, aqui nessa parte, a gente tem o córtex pré-frontal, que é responsável pela organização e pelo raciocínio. Quando uma pessoa está com depressão, né, ela perde a capacidade de raciocinar. Ela perde a capacidade de ter o controle sobre as coisas. Então, ela até sabe que ela precisa sair da cama para poder fazer alguma coisa, para poder fazer uma caminhada, para poder deixar a vida dela um pouco mais ativa. Só que ela não sabe como organizar aquilo. Por quê? Porque essa parte do raciocínio, essa parte do controle, que é o córtex pré-frontal, também está funcionando em baixa. Em baixa. Então, uma pessoa com depressão é uma pessoa que, sabe, não consegue se organizar. Ela entende que ela precisa ter um plano para poder sair daquele processo depressivo. Só que ela não sabe colocar isso em prática. E quando ela não consegue colocar isso em prática, vem a frustração. E uma vez que a frustração está ali instaurada, né, nas emoções dessa pessoa, essa pessoa ela vai ficar cada vez mais ali na cama, né, cultivando o seu processo depressivo. E por último, quando o hipocampo, que é responsável pela memória e aprendizagem, quando o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle e raciocínio, estão em baixa, é ativado algo chamado de amígdala. A amígdala é uma outra parte do nosso cérebro que é responsável pelo medo e pelo sistema de alerta. Então, um cérebro depressivo, entenda isso, um cérebro depressivo, quimicamente falando, é um cérebro que está em constante estado de alerta e medo. Gil, me explica isso de forma prática. Quando uma pessoa, né, ela tá com depressão e ela, por exemplo, tem uma briga dentro de casa, no relacionamento, ela entende aquela briga, muitas vezes a briga foi, sabe, sem nada tão importante assim. Mas aquela pessoa, ela entende aquela briga como uma rejeição, uma possibilidade de rejeição, como uma possibilidade de abandono. E aí ela entra nesse estado de alerta. Por quê? Porque na cabeça dela alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai piorar e tudo, sabe, vai sair fora do controle. E aí vem o medo e fica esse estado de alerta, esse estado de alerta, esse estado de alerta. E
esse estado de alerta vai levar a pessoa a manifestar comportamentos primitivos. No nosso processo evolutivo, nós temos dois comportamentos que, né, foram essenciais para a nossa sobrevivência desde lá dos tempos pré-históricos, que é o comportamento de luta e de fuga. Ou seja, o ser humano está sempre preparado para lutar ou para fugir. Então, se essa pessoa está nesse sistema de alerta constante, o seu organismo vai preparar você para uma reação. E um cérebro que não está, né, capacitado em sua memória, em sua aprendizagem, de criar coisas novas, não tem um controle, não tem raciocínio, qual que é a probabilidade dessa pessoa manifestar, por exemplo, um comportamento disfuncional como uma impulsividade? E aí, né, uma vez que ela manifesta uma impulsividade, o que essa pessoa faz? Diante de um medo extremo e de um sistema de desespero, o que essa pessoa faz? Ela pode cometer um suicídio, ela pode se automutilar, ela pode ter um comportamento completamente desproporcional àquela situação, e aí é óbvio que isso vai ter consequências para a sua própria vida. Por isso que, quando falamos de medicação, quando falamos de psicotrópicos, a gente está falando que esses remédios eles são importantes porque eles vão tentar regular e trazer de volta o funcionamento de áreas do seu cérebro que foram amenizadas por conta da depressão. E aí, como é que você pode fazer isso? Entenda, isso aqui também é muito importante. Os principais hormônios que são importantes para vencer a depressão são chamados, eu gosto de chamá-los de hormônios, né, funcionais, ou seja, hormônios do movimento. Então são hormônios do movimento. Por que hormônios do movimento? Porque para você poder ter esses hormônios ativos quimicamente no seu cérebro, para que você funcione e você consiga vencer uma depressão, né, não é na cama, não é deitado, né, não é pensando na morte que você vai ter esses hormônios funcionando na sua cabeça. Então a gente tem, por exemplo, a dopamina, né? A dopamina é o combustível do prazer. E você só consegue ter a dopamina funcionando através dos seus neurotransmissores quimicamente no seu cérebro ativo quando você projeta uma meta e você conclui essa meta. Por quê? A dopamina é o hormônio da recompensa. Todas as vezes que eu consigo executar algo, esse sentimento, sabe, de prazer, de motivação, né, ele é causado pela dopamina. Então, olha só como a parte prática é importante. Uma paciente falou hoje assim para mim: poxa, Gil, olha, eu sei que eu deveria, né, fazer atividade física e tal. Poxa, mas hoje eu falei, não consegui acordar, então olha, eu acho que eu já nem vou hoje. E eu peguei e falei assim para ela: olha, falhar é normal. É normal, tem dia que a gente quer ficar deitado, tem dia que a gente quer só ver uma série. Mas se você falhou na segunda, beleza. Na terça-feira, tenta ir. Falhou na terça, vai na quarta, mas não deixe de ir. Por quê? Porque cada pequeno movimento que você consegue concluir é esse hormônio que você está depositando quimicamente no seu cérebro. Hoje você vai apenas um dia na academia, sabe? Amanhã você vai mais um pouquinho, daqui a pouco você vai mais um pouquinho. Quando assusta, você já está gostando daquele processo. Quando assusta, você já ganhou um senso de propósito. Então, quimicamente, algo já se organizou melhor dentro da sua cabeça. E aí você consegue, né, ter uma sensação de prazer em fazer as coisas. A depressão, ela tira esse senso de propósito, ou seja, ela tira esse sentimento, esse prazer que outrora você tinha de fazer as coisas. A gente também tem o hormônio da serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar, é o famoso hormônio do equilíbrio emocional.
Quando a gente fala para o paciente, olha, você precisa cuidar de você, né? Tira um tempo, se você trabalha muito, cuida dos filhos, cuida do marido, da casa, tira um tempo para você fazer aquilo que é particular e pessoal seu, né? Poxa, Gil, olha, eu gosto sei lá, gosto de fazer um yoga, gosto de ir no salão cortar o cabelo, mudar, fazer as mudanças. Se dentro do seu particular é isso que te deixa feliz, é isso que te traz uma sensação de prazer, faça isso. Porque quando você faz isso, quimicamente no seu cérebro está sendo depositado, né, a serotonina, o hormônio do bem-estar. E uma pessoa que está bem com ela mesma é uma pessoa que tem uma autoestima saudável, é uma pessoa que olha com mais carinho para si. A depressão impede que você veja você mesma no espelho, que você olhe para si de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Então, quando você pratica algo que te traz um bem-estar, né, você está quimicamente trabalhando isso no seu cérebro. E por último, a gente tem a noradrenalina, que é o hormônio responsável, né, que ele vai trabalhar em resposta ao estresse. Então, a noradrenalina é um hormônio que é produzido quando você faz atividade física. Então, quando você regula o seu corpo, né, você vê que quando você faz uma atividade física, o seu corpo faz com que você se sinta melhor. O estresse, o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele tende a diminuir. Então, todas essas estratégias que eu quis trazer para você hoje é para que você tenha em mente a ideia de que esses pequenos movimentos que você dá na parte prática da sua vida, do seu dia a dia, têm um impacto significativo quimicamente dentro do seu cérebro. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que as informações que eu trouxe hoje tenham ajudado aí de alguma forma vocês. Eu repito, qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre alguma informação que eu trouxe, me manda no direct, que eu, assim que possível, eu vou responder a vocês. Mais uma vez eu agradeço pela participação, né, pelo carinho de cada um. E na semana que vem eu vou tentar me organizar de novo para ver se a gente fala de mais um tópico aí sobre a depressão para poder ajudar vocês. Tá legal, pessoal? Tenha uma boa noite a todos e um bom final de semana a todos. Tchau, tchau!